O ser humano se move no fluxo do tempo desde quando nasce. Mas você sabe como isso acontece? Assista esse vídeo até o final para saber. Como nós já vimos nessa série, o ser humano se relaciona com a materialidade, com seu corpo, com os outros e com o tempo. O vídeo de hoje é para tratarmos da relação do ser humano com o tempo. E tem algumas coisas interessantes na função dele no nosso cotidiano. Por exemplo, nós utilizamos o tempo para marcar distância. Isso mesmo, marcar distância. É comum uma pessoa estar viajando e dizer assim, estamos a 2 horas de tal cidade. Ou o próprio aplicativo que diz assim, 5 minutos do seu destino. Então ele está marcando o que? A distância. Também o tempo pode ser utilizado para marcar quantidade. Por exemplo, nas indústrias, quando se vai envasar algum líquido, uma garrafa, 1 litro de refrigerante, por exemplo, a máquina, na realidade, ela tem um temporizador. Ela detecta que, por exemplo, em 2 segundos ela vai encher a garrafa, ela tem um temporizador, ela marca o tempo para medir, na realidade, a quantidade, ou mesmo até um peso. E também serve para usualmente como nós usamos para marcar as horas, tantos minutos, tantas horas. Mas quando se fala da relação do ser humano no sentido da consciência com o tempo, usualmente nós já pensamos o passado, o presente e o futuro. E para seguir de uma forma mais fácil essa compreensão, é interessante nós vermos a relação com o que se denomina ser. O que é um ser? O ser é alguma coisa, ele tem uma delimitação. Um objeto é um ser, Se eu pegar, por exemplo, uma caneta, temos aqui uma caneta, tudo que faz parte dela faz parte do que constitui ela como caneta, então ela é um ser. Pode ser um ser material ou não, mas ela tem uma delimitação. Então se pergunta assim, o passado tem um ser? Sim, existe o ser do passado. Por quê? Porque você não consegue mexer mais no passado. Ele não vai mudar. O que ocorreu no passado fica. O que a psicologia vai tratar, por exemplo, em relação ao passado é o significado. Existe a possibilidade de você mudar o significado que você tem do passado. Às vezes você tem uma compreensão de um fato, mas com determinadas informações que você passa a ter, você já muda o significado. Então não era daquele jeito, desse, não tinha essa compreensão, tendo esses dados, realmente consegui compreender o passado de uma outra forma. Mas o fato em si, ele não mudou. A relação do presente, existe o ser do presente? Não, que na realidade no presente você está na presença dos seres, Preste atenção, você está vendo esse vídeo, mas olha ao seu redor, olha o ambiente. Você provavelmente está presente a determinadas coisas, se está num ambiente fechado, você está a presença da porta, da parede, dos objetos em geral. E ele se dá o quê? O momento do tempo presente é o momento de você vivenciar o espaço também. E na relação com o futuro, você pode perguntar, existe o ser do futuro? Não existe um destino pré-determinado que já está definido. O ser humano tem uma liberdade de escolha e cada escolha tem uma consequência, então não tem um destino já traçado previamente. Então não existe um ser do futuro, mas o futuro existe, tanto que o futuro nos influencia. Todos os estudos, por exemplo, de motivação está ligado ao quê? Ao futuro. A pessoa que se motiva frente a alguma coisa que está para ocorrer. Às vezes um desânimo muito grande pode ser um desânimo frente a uma catástrofe que ela está prevendo. Então o futuro influencia muito na nossa vida, tanto que se diz que é o futuro que puxa a pessoa. Mas se ele não existe como de uma forma já determinada, certa, de que maneira que ele existe? Ele existe na seguinte definição: todo futuro é na possibilidade de não ser. Por exemplo, quando eu terminar aqui a gravação, eu estou para ir para minha casa, mas eu ainda não fui para minha casa. E é garantido que eu vá para casa? Não, pode ser que eu mude de ideia, pode ser que surja um outro compromisso, vou para outro lugar. Então, quando se faz um plano para alcançar aquele resultado, mas existe sempre a possibilidade de que ele não seja alcançado. E essa maneira de se dar do futuro é que nos dá essa liberdade. E tendo essa liberdade, é que às vezes a pessoa se motiva, mas a pessoa também se angustia, porque é ela que vai ter que escolher frente a determinadas coisas. E um outro ponto muito importante da relação com o ser humano com o tempo é o que se denomina de duração.
Isso significa o quê? Que quando eu me relaciono nessa situação do presente com qualquer objeto, todos os tempos estão ali presentes, tanto o passado, o presente e o futuro. De que maneira? Vamos pegar, por exemplo, a caneta. Passei a observar, a caneta está na minha frente, estou no momento presente, estou na realidade na presença dessa caneta. Mas quando eu olho para a caneta, eu sei que ela não passou a existir porque eu olhei para ela. Ela já existia antes de eu ter consciência dela. Ela está existindo na minha frente. E mesmo que eu olhe para o lado e não a veja, ela vai continuar existindo. E essa duração é que dá o que se chama também de uma segurança ontológica do ser humano para se deslocar no mundo. Tanto que quando tem, por exemplo, um mágico, um ilusionista, ele vai trabalhar bem isso, né? Porque todo mundo tem a noção de duração. Eu sei que a caneta ela já existia, ela foi fabricada, eu comprei ela, então ela já existia antes de eu ver e ela vai continuar existindo. Se eu guardar ela na bolsa, eu sei que posso abrir a bolsa e tirar. O que um ilusionista faz? Ele pega essa caneta e de repente sumiu a caneta. Ele diz, meu Deus, o que aconteceu? Né? Porque ele tira o que da pessoa? Na realidade é segurança. Porque daí a pessoa não tem mais segurança de como lidar com as coisas. Porque as coisas simplesmente surgem. Um mágico tira a moeda da orelha da pessoa, estoura um balão, tem um pombo dentro. Tudo coisas que nem o tempo, nem a materialidade seriam possíveis de aparecer. Então o ilusionista ele trabalha exatamente aí. Uma das coisas que ele elimina é essa duração do tempo, quer dizer, as coisas não têm um passado, um presente e um futuro, elas simplesmente podem ser mágicas. Então, essa duração do tempo, essa certeza que eu tenho da duração é que dá segurança para a pessoa. Tanto que às vezes na educação de criança, tem crianças que são às vezes inseguras porque elas estão numa festa, ficaram com sono, os pais colocam a criança para dormir. Daí fica com pena de acordar a criança aí, ela simplesmente pega no colo, leva para casa. Daqui a pouco a criança acorda, ela está em outro ambiente. Ela vai dizer, não é, o que houve? Né? Se isso acontecer uma vez, não vai gerar uma insegurança para a criança, mas às vezes é essa frequência de ela não ter a noção que se deslocou é que começa a fazer com que ela não consiga ter essa noção muito clara de duração. O conteúdo que vimos até agora nos permite entender como se dá o fluxo temporal do ser humano no tempo. O ser humano está sempre negando que existe na direção de um futuro que ainda precisa ser construído. Isso significa o quê? Que eu deixo a certeza do presente na direção de algo que precisa ser construído num futuro incerto. Mas essa é a graça da vida, porque você pode construir algo diferente do que você viveu até agora. Porque se diz assim, as pessoas podem mudar. As pessoas mudam exatamente porque o futuro ele já não está definido, ele precisa ser construído. E o presente que você deixou para trás já virou um passado. É esse fluxo temporal que permite essa liberdade e permite você ser uma pessoa diferente do que você é hoje. Se você está insatisfeito, você pode mirar em algo diferente para fazer para a sua vida. Com esse conhecimento, nós temos uma condição melhor de entender as 3 formas de consciência, que é a percepção, a imaginação e a reflexão, que será o tema do próximo vídeo. E para receber a notificação, clique aqui no sininho ao lado e siga nas redes sociais. E lembre-se, inscreva-se no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato. Eu sei que esse é um assunto mais complexo, terei prazer em conversar com você. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.